tenta fazer sempre essa relação. E nada mais doido do que esse tempo que está acontecendo com a gente. Então, o Felipe Dornelles é jornalista egresso da Unijuí. Felipe trabalhou comigo no marketing, né, Felipe, bastante tempo. Bastante tempo. Especialista em marketing e mestre em gestão empresarial. Felipe é diretor de marketing digital e sócio proprietário da Colabore e também consultor do Sebrae na área de marketing e vendas. Meu Deus, Felipe, a gente perde o fôlego só de ter isso aqui, né? Daí imagina como é a tua rotina. Felipe, você foi escolhido, você foi o convidado, por quê? Porque nesse momento aqui a gente tem trazido muito, eu juntamente aos alunos das disciplinas que eu ministro, que é a parte de vídeo e mídias digitais, e a gente tem trazido muito essa transformação full-time que tem acontecido, Felipe. Essa transformação de processos, essa transformação, na verdade, até do próprio viés criativo, ou seja, se a gente olhar, por exemplo, o Honda Civic, que teve que fazer a gravação do novo carro lá, do Honda Civic, enfim, com miniaturas. Por quê? Porque o pessoal não podia sair de casa, o pessoal não podia, na verdade, podia se juntar, né? Então, eles tiveram que fazer, e eles usaram isso a seu favor, dizendo que esse é o primeiro comercial que foi filmado e que vai ser assistido, né, em casa. E no final eles colocam aquela coisa assim, mas que a gente vai voltar a dirigir, então trazendo essa questão da esperança. Por exemplo, a Páscoa no mínimo foi diferente, não é, Felipe? No mínimo. Foi. Então, assim, no mínimo foi diferente. Se tu olhar as narrativas de 2019, a gente tinha na Lacta, por exemplo, a retomada da magia da Páscoa, né? Tentando trazer de novo a venda do ovo como aquilo, o simbólico da Páscoa, né? Que ele já vinha numa queda, de certa forma. E agora a gente vê uma narrativa super emocional, assim, emotiva, sensível, né? Em que uma avó, então, diz para o seu neto que é a primeira Páscoa da vida dele, mas que eles não vão poder passar juntos, né? Então, a gente viu, assim, que as marcas, que todo mundo teve que se transformar, a agência, anunciante, enfim, todo mundo. Eu quero ouvir, assim, de ti, como é que está sendo isso para vocês, como é que vocês olham isso no dia a dia, na prática, né? Como é que está acontecendo? Felipe, muito obrigada, e assim, o espaço é teu, meu amigo. Obrigadão. Beleza, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui, tem 14 pessoas no nosso meeting, né? Legal isso. Eu preparei alguns tópicos, assim, que eu vou abordar, focando nessa questão da estratégia, de conteúdo, dentro desse momento que a gente está vivendo, né? E vocês fiquem bem à vontade para liberar o microfone de vocês e interferir quando for preciso, porque acho que também isso contribui e deixa a nossa conversa um pouco mais interativa, né? Que é o que a gente busca hoje, a interatividade cada vez mais. Certo? Bom, então, eu acho que é legal contextualizar um pouco de como surgiu toda essa situação, né? Uma situação que nos pegou de surpresa. Talvez de surpresa, acho que pode dizer que a gente foi pego de surpresa, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez nós não quisemos acreditar o quanto essa pandemia ia afetar a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com as pessoas, os nossos processos de trabalho, né? Talvez nós não acreditávamos no impacto que isso tudo ia gerar. Mas eu vejo que aqui dentro da Colabore, o nosso chacoalhão, assim, foi no dia 23 de março. A gente já vinha convivendo com essa notícia há alguns meses, mas talvez não acreditássemos que isso chegaria tão forte e impactasse tão forte na nossa vida, no nosso relacionamento e nos nossos processos de trabalho. Então, na semana do dia 23 de março, que realmente as coisas começaram a mudar aqui dentro da agência. Em contato com os clientes, conversa com eles, analisando o que vinha acontecendo em cidades maiores, e aí a gente já teve nessa mesma semana a primeira baixa. O que é a primeira baixa? O primeiro cliente que nos ligou cancelando o contrato. E essa ação, ela nos fez, talvez, realmente acordar e ver, opa, tem alguma coisa errada acontecendo.
Como que nós vamos fazer? A gente entende aqui que essa pandemia, o novo coronavírus, ele vai transformar totalmente a forma como a gente se relaciona e como a gente faz negócio. E como a gente se comporta como consumidor. E são coisas que não vão mais mudar. Tem coisas que não vão voltar a ser como eram antes. E a gente está levando isso aqui dentro como um aprendizado gigantesco. Nós tínhamos preparado um ano totalmente diferente para a Colabore. Um ano em que nós estávamos apostando ainda mais na empresa, né? Nós vínhamos é o 7º ano da Colabore, nós vínhamos num crescimento bem interessante e nós aumentamos a equipe no começo do ano, né? O nosso histórico, ele era sempre assim. Nós aumentávamos a equipe à medida que as demandas aumentavam. E esse ano a gente fez diferente. A gente aumentou a equipe antes da demanda aumentar. E desde a primeira reunião que a gente fez com a equipe aqui na empresa, que foi no dia que nós decidimos que a gente faria home office, nós nos comprometemos com eles. A nossa missão quanto agência é estreitar cada vez mais o relacionamento com o nosso cliente e é nós mantermos o quadro de funcionários. Isso a gente falou no dia 24 de março, que foi uma terça-feira, e nós firmamos esse compromisso com a nossa equipe. A nossa equipe não vai reduzir. Nós vamos fazer o que for possível para que o impacto econômico seja minimizado de alguma outra forma que a gente vai descobrir qual é. E a gente está fechando um mês já, e a gente está conseguindo, obviamente, com o apoio da nossa equipe, contornar uma situação econômica. Então, essa pandemia, ela traz uma questão econômica, ela traz uma questão de saúde, né, e ela traz uma questão de relacionamento. Então, são vários fatores que envolvem, né. Então, eu acho que a gente tem buscado não ser tão neurótico quanto a nossa saúde, mas a gente sabe que a gente tem que se cuidar, né, a gente tem que manter os cuidados, tanto que a nossa equipe está em casa há quase um mês. Eu e a Elisandra estamos aqui na agência o tempo todo. Eu estou mais fora de casa agora do que antes, né, porque as demandas aqui aumentaram, mas, obviamente, mantendo todos os cuidados de higienização, de contato com pessoas e assim por diante. Então, o nosso processo de trabalho mudou, né? É muito bonito trabalhar em home office, só que, na prática, é difícil, né? Não é fácil a gente mudar totalmente o processo de trabalho. Nós montamos as equipes de trabalho do pessoal na casa de cada um deles, né? Então, são 6 pessoas trabalhando em casa, mas eu e a Elisandra trabalhando aqui na agência, né? Fechando as 8 pessoas que a gente tem hoje. Então, isso tudo mudou. E a primeira lição, digamos assim, que a gente pode ter nesse momento, é a questão da cooperação, da colaboração. O nosso nome é Colabore, né? A colaboração, mais uma vez, ganha espaço no momento em que a gente consegue perceber que todo mundo tem que se ajudar. Quando eu falei que no dia 23 de março a gente teve nossa primeira baixa, que foi o primeiro cliente que nos ligou, chorando, desesperado, não sabia o que fazer, que cancelaram todos os eventos deles nos próximos 2 meses, e falaram que eles sabem o quanto o nosso trabalho é importante, eles sabem o quanto que é preciso, mas eles precisavam fazer esse cancelamento porque eles não teriam dinheiro para nos pagar. Eles não queriam firmar um compromisso, sendo que eles sabiam que eles não iriam conseguir cumprir. E a gente tem certeza absoluta que esse cliente, assim que passar toda essa pandemia, eles vão voltar. A gente tem certeza disso. E a nossa resposta para eles foi: fiquem tranquilos. A gente vai ajudar vocês, porque a gente precisa se ajudar. É o momento da gente se ajudar. É o momento do funcionário ajudar o empresário, do empresário ajudar o funcionário, da empresa ajudar o cliente, do cliente ajudar a empresa, do pai ajudar o filho, do filho ajudar o pai. Então, é o momento das pessoas se ajudar. E a gente eu vi isso também no depoimento de um outro cliente nosso que falou: Felipe, era uma empresa familiar. O meu pai disse: cancela a Colabore, cancela a empresa de recursos humanos, cancela a consultoria em gestão. E eu falei para ele: eu não vou cancelar, pai. Eu não vou cancelar porque isso é uma bola de neve. Se eu cancelar com a Colabore, o Felipe vai demitir um funcionário dele. Se ele demitir um funcionário, esse funcionário vai comprar menos no comércio. E aí assim vai. É uma bola que não tem fim, né?
Então, acho que a lição é essa questão da cooperação, da gente se ajudar nesse momento e a gente aprender. Aprender, é usar esse momento difícil para aprender. E a gente está aprendendo, tá? Tanto na questão do relacionamento, tanto na questão do trabalho, e tanto na questão de dificuldades econômicas que surgem um dia e já melhora no outro, e assim vai. A gente aprende... Oi. Desculpe te interromper, assim, mas eu penso que cabe, assim, junto com a fala que tu está fazendo, que é a mudança de mindset, né, Felipe? Então, assim, Exatamente. A gente ficar só, como tu disse, a gente está vivendo um momento que tudo se transformou, existe daqui para frente uma nova forma de fazer negócios. Então, uma mudança de mindset requer que a gente pense sobre isso e que a gente não fique pensando que tudo vai voltar a ser como era, que talvez ele não volte a ser como era. A gente tem que mudar dentro das empresas, aproveitar esse momento para mudar o nosso mindset, nossa forma de pensar, e com isso as nossas ações, né? Então, às vezes, a gente vê assim, que a gente resiste a algumas coisas. Estou dizendo porque para nós, eu, enquanto professora, te confesso, Felipe, eu adoro um abraço, adoro quem não gosta, né? Ficar pertinho. Essa mudança para nós foi sofrida, está sendo. Mas agora eu já vejo, assim, muitas possibilidades de fazer aula diferente, de pensar em outras ferramentas, aprender outras ferramentas, que daqui a pouco vai tornar a aula muito, muito diferente e transformada do que era antes, né? Sim, com certeza. Com certeza. E uma coisa que eu estudei na Unijuí, né, na graduação e no mestrado, e dei aula por 5 anos na instituição, e uma coisa que sempre foi discutida dentro do curso foi a questão do gerenciamento de crise, né? E a gente vive um gerenciamento de crise total, né? É gerenciamento de crise todo o dia. Nós temos 40 e poucos clientes e todos os dias a gente tem uma crise para gerir. E seja uma crise interna de colaboradores, é uma crise digital que está acontecendo no online, é gerenciamento de crise todos os dias. E aí é um planejamento dia a dia. Cada dia é um novo dia, literalmente, né? A gente avalia esse cenário todos os dias. O cenário de como os clientes estão se posicionando nesse momento, como os consumidores estão comprando nesse momento, como nós estamos gerindo a empresa nesse cenário. Então, o gerenciamento, a estratégia e o planejamento nunca teve tão presente como agora. E um outro lado bom, assim, que a gente sempre tenta ver o lado bom, né? Eu e a Elisandra, a gente fica... a gente tenta brincar muito aqui durante o dia, que tá só eu e ela. A gente recebe alguns clientes durante o dia, aqui, enfim. Mas a gente sempre tenta encontrar o lado bom disso tudo, para tentar aprender, que nem eu falei antes, e dar a volta, né? E a gente sempre diz que a estratégia, o planejamento é algo que tem que acontecer. E sempre ver o lado bom das coisas. Bom, retomando então um pouco do que eu falava no começo, dessa contextualização, a gente teve muita pressão social, sabe? As pessoas se assustaram no começo e aí se criou essa pressão social de tudo parar, de tudo mudar de uma hora para outra. E essa foi uma semana que as coisas já começaram a acalmar um pouquinho, né? Então, aí o que a gente começou a fazer? A gente tentou se reinventar, né? Trabalhar de forma diferente e focar nos nossos clientes. Como que a gente vai fazer para que os nossos clientes estejam próximos dos clientes deles? E aí é um pouco do que eu falava, o semana a semana. Cada semana era uma coisa diferente. Essa é a 4ª semana. A gente está vivendo a 4ª semana da pandemia aqui na região. E a primeira semana foi o quê? Foi aquela questão de frear as vendas e comunicar às pessoas. A gente parou de produzir conteúdo, a gente parou de vender e a gente começou a informar as pessoas. Conteúdo que falava sobre coronavírus, conteúdo que informava se a loja estaria aberta ou fechada. A gente deu uma freada na produção de conteúdo, porque era muito novo. As pessoas estavam apavoradas, estavam em casa, os empresários apavorados e assim por diante. A segunda semana foi uma semana que a gente começou a entrar com conteúdo. As pessoas estão em casa, elas precisam fazer contato com conteúdo. Elas vão ter mais tempo para consumir conteúdo, mais do que nunca, né?
tá todo mundo com 45 lives ao mesmo tempo no Instagram. É muito conteúdo, e a gente começou, então, a levar conteúdo para as pessoas para que elas também ocupassem o tempo delas em casa. Naquele processo de humanização de marca, né? Fazer com que as marcas levassem conteúdo para as pessoas. E, obviamente, um conteúdo que fosse relacionado com o que elas tinham propriedade para comunicar, né? De coisas que são da propriedade dela, que elas fazem no dia a dia. A terceira semana começou as ações de venda. A gente retomou as ações ali na terceira semana, porque a gente sentiu que as pessoas, mesmo que elas estavam em casa, em isolamento social, e preocupada com vários fatores, as compras não pararam. Então, a gente percebeu muito isso, né? Que as compras, elas continuaram, elas têm que continuar, obviamente não de uma forma agressiva, tentando entender um pouco do contexto que todo mundo está vivendo, mas a venda ela não pode parar, porque aí a gente vai ter muito mais que um problema de saúde, mas a gente vai ter um problema econômico que também vai gerar outros problemas de saúde. E agora, na quarta semana, a gente já tem aqui na região uma tranquilidade um pouco mais em relação ao vírus. Nós temos o Dom Bosco aqui, que é uma unidade que foi criada especialmente para o coronavírus. Eles não tem nenhuma pessoa internada, fazem 5 dias já. Nenhuma pessoa que está internada nessa unidade tem relação com o coronavírus. São problemas respiratórios normais, nada com coronavírus. Santa Rosa não tem mais nenhum caso em investigação, todos os casos foram descartados, além dos 4 confirmados, mas que 2 já tiveram alta. E Juí também não teve confirmação, eu acho, né? Teve um de Juricaba, mas da cidade não. Mas ele também, pelo que a gente soube, eu acho que nem para UTI ele foi. Também é algo que a gente acompanha, mas ainda não tem nada de confirmado do jeito. Não, ele não foi pra UTI, tá? Ele só ficou no quarto e, tipo, sendo medicado. Ele não foi entubado, que nem tinha uma galera dizendo que ele tinha sido entubado, não. Ele não foi entubado. Ai, que bom, Pedro. Enquanto, tipo, estavam vendo o que fazer exatamente com ele ainda. No momento que ele apresentou uma melhora, foi dado alta e ele tá ficando em casa de quarentena. Ah, que ótimo. Viu? Então, o Pedro trouxe informação de dentro da Unimed, legal, bem verdadeira, né, Felipe? Legal. Felipe, outra coisa em relação, depois tu fala sobre o jornalismo, né, que eu acho que o jornalismo também teve a sua importância aí bem destacada, né, durante todo esse processo. Mas tu pode falar depois, continua contando o que tu tá contando. Sim, sim. Não, mas aí, só para finalizar, então, essa quarta semana, né, que foi algo que nos deixou um pouco mais tranquilos aqui na nossa região, né. Claro que a gente tem clientes em outros estados, tem que estar ligado no que os outros estados também o que está acontecendo lá, mas nos deixa um pouco mais tranquilos assim também, e um pouco mais de liberdade para trabalhar o marketing, a comunicação, o conteúdo, a venda e o relacionamento, né. Eu vou falar rapidamente, então, já que a Márcia comentou sobre o jornalismo daí fora agência, né, é o que eu acompanho um pouco também, o que vocês acompanham, e eu também, quanto repórter, né, que eu também sou correspondente do Correio do Povo aqui na região, e também estou acompanhando o coronavírus, né, na região toda, e é uma cobertura totalmente informativa, né, tentando levar a tranquilidade para as pessoas, a informação correta. É uma pena que tenha tantas questões políticas envolvidas dentro dessa pandemia, né? É uma coisa que nos deixa preocupado, uma coisa que estava sendo encarada de uma forma tão positiva pelo governo até então, e agora a gente vê que a questão política começa a interferir em tudo, e aí a gente não sabe mais em quem confiar, em quem acreditar, e assim por diante, né? Enfim, é o que a gente comentou antes, aprendizado, né? Então, eu vejo que o jornalismo tá bem... a programação mudou totalmente da televisão, dos meios de comunicação, e essa questão econômica, ela interfere também nos meios de comunicação, caindo a questão dos investimentos em publicidade total. A primeira coisa que muita empresa faz é cortar investimento em publicidade, e o jornalismo está lá com 12 horas de conteúdo, né, programação intensa,
e se eles mantêm aí por 4 semanas a mesma programação intensa de conteúdo, porque eles têm audiência, senão eles não iriam manter, né? Então, as pessoas estão acompanhando exatamente tudo, porque estão preocupadas. E aí, aquela velha relação do tradicional e do digital, né? As pessoas estão em casa consumindo o digital, mas também estão em casa consumindo o tradicional. Aquela questão de que uma mídia ela não mata a outra, né? São processos de consumo diferentes, processos de produção diferentes, que têm espaço para tudo acontecer. Certo? Então, aí um pouco sobre a questão da estratégia que a Márcia colocou no tema da nossa conversa aqui, estratégia e conteúdo, é que está sendo realmente muito desafiador quanto agência pensar no que se fazer a partir nesse momento. A Colabore, eu já comentei algumas vezes que eu tive na Unijuí conversando com as turmas, que nós temos clientes de vários segmentos, porque nós não atendemos clientes do mesmo segmento, né? Nós não temos concorrentes. E é uma estratégia para cada segmento. A gente não consegue manter a mesma linha. Por exemplo, a gente tem clientes na área da saúde, né? Os médicos estão produzindo muito conteúdo sobre coronavírus, porque, afinal, a formação deles é para isso, né? Nós temos profissionais do varejo que estão preocupados com os seus colaboradores e preocupados em vender. É outra estratégia. Nós temos clientes do agro que não está preocupado com o coronavírus, está preocupado com a estiagem. Aí a estratégia é outra, porque ninguém fala de estiagem e ninguém fala de dengue. Santa Rosa tem 65 casos confirmados de dengue. Santa Rosa teve perdas de 60% na lavoura e ninguém fala disso. As pessoas falam só do coronavírus, né? Então, os nossos clientes do agro estão preocupados com a estiagem. Os nossos clientes da saúde estão preocupados com o coronavírus e com a dengue. O pessoal do varejo está preocupado com tudo, porque tudo afeta a economia deles, tudo afeta as equipes deles. Então, é uma estratégia diferente para cada cliente, para cada segmento, é um planejamento diferente, é uma análise dia a dia. Nós temos escola, né? Temos uma escola como cliente que está sendo um desafio gigantesco para os professores, que nem a Márcia comentou antes, né? Vocês na universidade, o quanto é desafiador, mas ainda o público da universidade é um público adulto, né? Jovem adulto, que tem uma maturidade maior para aprender via internet. Aqui no Colégio Dom Bosco são crianças de 5 a 17 anos, que por mais que é uma geração totalmente digital, eles não estão acostumados a estudar online, estudar pelo Hangout, estudar pelo Zoom, não é algo familiar para eles. Os pais não estão acostumados a pagar a mensalidade cara e ver os filhos em casa. Viu, é justamente isso. Hoje eu passei envolvida com algumas questões pedagógicas, assim, porque os meninos estão aprendendo online e estava tudo bem até chegar conteúdo novo de matemática, daí tu só imagina, né? Então, assim, ó, é diferente, mas, assim, é um processo que, ao mesmo tempo, eles estão aprendendo uma nova forma de interação. E vou te dizer, assim, ó, que com as ferramentas, cara, eles dominam. Eles dominam. Dominam, né? E eu tiro o chapéu para os professores dos anos iniciais, educação infantil, anos finais, que é o caso dos meus, que estão ali, ó, coladinhos neles, sabe? Então, eles percebem a forma de aprender de cada um, e mesmo online, eles fazem toda a interação via WhatsApp, enfim, eu estou, te juro, assim, ó, superando as minhas expectativas. Que legal. Mas uma coisa que eu percebo, pessoal, é que a nossa área, a comunicação como um todo e o marketing, a gente tem mais uma prova de que a nossa área é forte, que a nossa área tem mercado e que a nossa área ela é valorizada. Os clientes o cliente que cancelou o contrato conosco e os clientes que reduziram o contrato até então são clientes que tiveram um impacto econômico imediato com a crise. E foi uma ação que eles precisaram fazer.
E isso não significa de forma alguma que eles não reconhecem que a comunicação e que o marketing são importantes. Muito pelo contrário. Eles reconhecem. Senão eles teriam tomado uma ação realmente drástica e teriam cortado. Então eles querem continuar com o trabalho. Eles sabem o quanto isso é importante. Então nós temos mercado. A comunicação tem mercado. E falando dentro do digital, acho que teve uma certeza agora de que o futuro ele é digital. Se alguém tinha dúvida disso, não se tem mais. Nessas 4 semanas, a venda online no Brasil cresceu em 40%. 40% de crescimento em venda online. E aí eu falava um pouquinho antes sobre a questão de se ajudar nesse contexto, né? A gente vê as grandes redes de marketplace, que é a Americanas, a Magalu, abrindo as suas plataformas de comércio eletrônico para que as pequenas empresas comercializem seus produtos nas plataformas deles. Então, isso é uma sacada muito legal de marketing social, que eles estão abrindo as suas plataformas para que todo mundo possa vender lá dentro, né? Aqui em Santa Rosa, eu até coloquei no meu Instagram agora há pouco, se criou o movimento Aqui Dá. Esse movimento, ele tem como objetivo incentivar o consumo das empresas locais. Ele foi um movimento criado pelas entidades empresariais de Santa Rosa, criaram esse nome, criaram uma marca, criaram um site, e o Aqui Dá, esse movimento, além de incentivar o consumo local, ele está disponibilizando a plataforma Bulixo. Essa plataforma, ela é um marketplace, é como se fosse um marketplace, onde qualquer empresa de Santa Rosa vai poder comercializar produto e serviço. É uma ação muito legal, que foi uma mobilização das pessoas aqui da cidade para ajudar o comércio local. Então, o quanto é importante a gente se ajudar nesse momento, né? Então, tem muita coisa legal acontecendo, muita ação de marketing, gerando essas possibilidades para quem não está sabendo o que fazer. Talvez empresas que não têm condições de ter uma agência para dar esse suporte. Então, tem outras formas aí que estão chegando para que todo mundo consiga passar dessa juntos, né? Bom, então, eu separei alguns cases para mostrar para vocês, eu vou compartilhar a tela daqui a pouco, mas eu quero só trazer algumas coisas práticas, tá? Eu acho que todo mundo deve trabalhar com digital, né? De alguma forma. Então, eu vou falar algumas coisas mais práticas, assim, depois eu vou entrar nos cases, que daí eu posso contar um pouco mais. Só para finalizar, eu vou entrando num assunto e outro, e daí eu vou voltando. Que eu comentava antes sobre a questão do quanto a nossa área ela é valorizada, eu só chorei aqui, né? Eu só falei que um cliente saiu, outros cancelaram o contrato, mas também tem a parte boa. Quase todos os dias, nós recebemos contato de empresas que vem buscar a nossa ajuda ou para resolver algum problema pontual em relação à pandemia, ou para começar a se preparar para quando isso tudo passar. Então, a gente tem recebido contato quase todos os dias de empresas prospectando, pedindo orçamento e tal, para que para que a nossa área ajude eles nesse momento, né? Eu até estava conversando agora há pouco, hoje de tarde, com uma pessoa que chegou pelo nosso Facebook hoje, pedindo o nosso contato de WhatsApp, que eles estão com uma crise de imagem muito grande com a pandemia, que as ações que eles fizeram não foi vista de uma forma positiva pela comunidade em que eles estão inseridos, e então vieram nos procurar para a gente ajudar a reposicionar a marca e tentar mudar essa imagem negativa que foi criada em 4 semanas. Né? Uma empresa tradicional com 15 anos de mercado, em 4 semanas conseguiu fazer com que conseguiu não. Em 4 semanas viu a sua marca perder credibilidade diante de uma comunidade. E aí vieram nos pedir ajuda para isso, né? Então tem o lado positivo também dessa situação toda, tá? Bom, de ordem prática, assim. O que a gente percebeu que mudou de comportamento e o que a gente está usando como estratégia de conteúdo nesse momento? A nossa equipe está em home office e nós nos encontramos todas as manhãs às 8h30 da manhã. A equipe toda se encontra aqui nessa mesma plataforma, no Google, no Meet, para a gente fazer um início do dia, e o desafio é que a gente consiga entregar todos os dias coisas diferentes para os clientes que estão conosco.
E isso tem funcionado muito bem. E aí a gente vai estudando e pesquisando muito para tentar entender também como que as redes sociais estão se comportando. E é o que eu vou comentar um pouco agora. O Instagram, ele se consolidou ainda mais como a rede social do momento, né? A rede social onde as pessoas mais investem seu tempo, a rede social que tem o maior crescimento em número de usuários, né? E a rede social onde mais as pessoas estão buscando informação para compra. O que a gente percebeu de mudança de comportamento das pessoas, dos usuários do Instagram? Uma coisa que as pessoas que a gente talvez não acreditava, que eram as hashtags, né? O Instagram, nessas 4 semanas, ele se tornou mais do que nunca um buscador. As pessoas estão usando muito as tags do Instagram. E aí a gente começou a perceber isso e começou a mudar um pouco a estratégia de produção de conteúdo de history. O history hoje, ele tem que ter localização. Ele tem que ter hashtag. E ele tem que usar os stickers do Instagram, que são os adesivos, né? O em casa, agora tem um outro, é hora de agradecer. Tem vários adesivos que o Instagram criou nesse momento e outros que já existiam, né? Que são instrumentos que o algoritmo do Instagram gosta muito. Então, a estratégia que a gente tem usado para os nossos clientes hoje, em relação à history do Instagram, e a IGTV, e ao vivo, enfim, é isso. Qual que é a regra? É produzir muito mais conteúdo em history, em IGTV, e no feed também, obviamente, porém, utilizando o maior número de ferramentas possíveis do Instagram. As lives, não é à toa que todo mundo está fazendo live, né? E o objetivo das lives não é audiência. Não importa se eu faço uma live e eu tenho 20 pessoas na minha live. Não importa. A gente está comunicando uma informação para as pessoas e a minha live vai ficar 24 horas rodando no meu history e outras pessoas vão poder consumir. A live é a ferramenta mais importante para o algoritmo do Facebook. Do Instagram. E se eu faço live, o algoritmo vai entender que o meu perfil é um perfil interessante, porque ele produz conteúdo e ele ocupa as ferramentas do Instagram. Então, eu faço com que o meu perfil comece a ter peso dentro da rede social. Então, por isso que tem muita live acontecendo no Instagram nessas últimas semanas. As histórias, então, o que acontece que eu comentei das localizações e dos hashtags. Via de regra, quem vai visualizar as tuas histórias é as pessoas que te seguem, né? Porém, eu posso ampliar esse leque usando a localização. Quando as pessoas vão fazer busca por conteúdo dentro da localização, ela vai chegar no meu history. Quando ela fazer busca por hashtag, ela vai chegar no meu history. Aí as pessoas começam a conhecer o meu perfil, a ver o conteúdo que eu estou produzindo, e se esse conteúdo é relevante para elas, elas começam a me seguir. Então, essa é uma estratégia bem legal e nova. A gente começou a trabalhar fortemente com isso semana passada. E a gente já consegue perceber que, quando a gente vai ver as visualizações das histórias, a gente tem as visualizações das tags e as visualizações das localizações, que são visualizações que são de pessoas que não nos seguem e viram a minha história por eu usar a localização e por eu usar hashtag. Além disso, a questão dos stickers, que eu falei, dos adesivos, da gente trabalhar, usar as enquetes, usar os testes, usar a caixinha de pergunta, né? É usar, literalmente, todas as ferramentas possíveis que o Instagram disponibiliza, para que o algoritmo consiga ver que nós somos um perfil relevante e que gera conteúdo. E, além disso, a gente conseguir alcançar pessoas que não estão na nossa rede de relacionamento. Então, basicamente... E o vídeo, né? Aí, o IGTV, ele se consolida mais do que nunca também, né? Com vídeos um pouco mais longos, porque as pessoas estão com mais tempo de consumir conteúdo. O horário de turismo do Instagram mudou também. A gente tinha horário de turismo às 9 da noite, esse horário está indo até às 11, meia-noite, até 1 da manhã em alguns perfis. Então, as pessoas vão dormir mais tarde, porque não precisam mais acordar cedo. Então, a gente tem cuidado muito isso, em estender um pouco mais as histórias.
as postagens, enfim, e abastecer muito o IGTV. E sempre usar, e sempre jogar o conteúdo do IGTV nas histórias do Instagram também. Então é basicamente isso que a gente vê de comportamento de mudança no Instagram, né? A mudança do horário, que vai um pouco mais tarde, o uso consolidado do vídeo e a estratégia de stories, né? Fazer com que a gente consiga usar muito history e usar todas as ferramentas que o Instagram nos possibilita. E, é claro, as lives, né? Então, a gente tem muito cliente fazendo live, clientes que tinham muito medo de fazer vídeo, né? Então, com live, com convidados e assim por diante, bem legal isso rodando. E é esse desafio, né? Das pessoas entender que elas têm que romper aquela barreira do medo, aquela barreira do julgamento, né? Do que as pessoas vão pensar sobre o que ela está falando, e fazer com que isso não seja uma barreira para gerar conteúdo para as pessoas. Falando de Facebook um pouco, o Facebook ele é a ferramenta que, apesar de perder em questão de crescimento pelo Instagram, ela é a ferramenta que o maior número de pessoas está lá. Então, o que a gente tem feito no Facebook são ações de geração de cadastro, para que a gente consiga captar leads para os clientes, porque é uma ferramenta de marketing de permissão. O que a gente tem que cuidar muito nesse momento? É a gente ser impertinente, é a gente interromper o processo de consumo das pessoas, e a gente ser invasivo, né? Então, o marketing de permissão, ele se torna uma ferramenta muito inteligente no momento. Por isso que a gente tem usado o Facebook para captar leads. O que o Facebook é? Ele é uma rede social onde as pessoas estão buscando conteúdo e diversão. As pessoas não querem aprender no Facebook, né? Então, o que acontece? Se eu entro com a minha marca dentro do feed das pessoas, as pessoas vão passar aquele conteúdo. Se elas tiverem realmente interesse por aquele conteúdo, elas vão clicar nele para saber um pouco mais. E se as pessoas fornecerem os seus dados para a minha empresa, é porque elas realmente são cliente potencial. Então, o que acontece? A gente lança um conteúdo no Facebook para não ser, para não interromper o processo das pessoas, para não fazer o marketing de intromissão, de interrupção, né? A gente não quer interromper nada. Então, se as pessoas se comovem, se elas se envolvem com aquele conteúdo e segue aquele consumo, eu deixo de estar interrompendo e eu passo a ter uma permissão para fazer esse contato. Então, se a pessoa me dá os dados dela, é porque ela está disposta a receber uma ligação, ou receber um e-mail, ou receber um WhatsApp. Então, eu não estou interrompendo ela nesse processo de isolamento social. Então, a gente tem feito muita ação de Facebook Leads com os clientes para respeitar esse processo que a gente vive hoje. Por isso que eu comentei antes que aquela primeira semana, a primeira e a segunda semana, a gente não trabalhou com venda, porque a gente tinha muito essa preocupação, né? Até onde que a gente pode ir? Até onde que a gente vai ser, vai estar se intrometendo nas pessoas e vai estar querendo, talvez, se aproveitar de uma situação, né? Que é o caso daquela empresa que fez contato conosco hoje. A comunidade local em que eles estão inseridos entendeu que eles estavam usando no momento para ganhar dinheiro. E aí que surgiu o problema. Quando, na real, não era isso que aconteceu, mas se entendeu que sim. Então, faltou estratégia, né? Então, o Facebook ele tem sido essa rede para testar um pouquinho o comportamento das pessoas, e no momento em que ela diz, ok, estou aqui disposto a receber um conteúdo de venda, ótimo. Tivemos a permissão para começar isso. E dentro do Google, a gente já tem uma tranquilidade bem maior, porque o Google é um gerador de demanda, né? O Google gera demanda. Então, as pessoas abrem o Google para comprar produtos. Então, nós temos a permissão total de estar no Google. E o que mudou no Google dentro desse contexto? O investimento caiu muito. Está muito mais barato anunciar em Google. Por quê? Porque, obviamente, reduziu o investimento. Tem menos pessoas anunciando, né?
Então, está muito mais barato os leilões do Google. Então, a gente fazia campanhas de Google Ads, onde a gente tinha o custo do clique. Até eu fiz um post também no meu Instagram hoje, falando que eu consegui atingir o CPC do sonho, o CPC dos sonhos, que é o custo por clique dos sonhos. Eu fiz uma campanha de um cliente nosso que está custando 19 centavos por clique. 19 centavos para uma pessoa cair dentro do site do meu cliente. Isso nunca aconteceu antes, né? Então, o meu cliente está tendo um investimento bem baixo e levando muitas pessoas para o site. E depois, esse é um dos cases que eu vou mostrar para vocês depois, do como que a gente tentou criar uma ação de venda, mas dentro do conceito de pandemia, que essa é o principal desafio de estratégia de conteúdo que a gente vive hoje. E é muito legal porque a gente se desafia a pensar em coisas novas, e quando a gente vê que as coisas começam a dar certo, a gente começa a comemorar aqui dentro, eu e a Elisandra, e aí o pessoal que está em casa também compartilha conosco. A gente faz aquela reunião de manhã cedo, mas a gente se liga por vídeo 1000 vezes, né? Então, a gente fala muito por vídeo. Aí o pessoal também, entre eles mesmos, também fazem as chamadas de vídeo pelo WhatsApp. Então, é um clima bem legal. Felipe, você sabe, a gente sente essa energia boa quando você vai falando, sabe? Desse processo que, mesmo que vocês estão em home, né? Vocês dois aí, mas em home, a gente sente que vocês estão muito próximos. E isso é muito bacana, Felipe. Isso que eu falava antes, que é a mudança de mindset. Ao mesmo tempo que a gente, assim, ó, sofre por estar separado, mas a gente tem que achar formas de continuar bem, né? Para poder fazer um trabalho bom, para passar isso para o cliente também. E se a gente não tá, não flui, a coisa não anda, né? E o pessoal sente isso quando a gente não tá legal. E a gente vive essa angústia da nossa família em relação à questão da saúde. A gente vive a angústia dos nossos clientes em relação à questão econômica. E a gente fica no meio disso. E aí, eu e Elisandra, a gente tem o mesmo perfil, eu e Elisandra, assim. E a gente brinca muito aqui. A gente tá todos os dias aqui, direto. Se nós pegar o coronavírus e tiver que morrer junto, a gente vai morrer abraçado. Nossa, isso não vai acontecer, por favor. Mas a gente vai estar aqui, cuidando da nossa equipe que está em casa, né? Não vendo a família para proteger eles e ajudando os clientes, né? Então, o nome da nossa empresa é Colabora. A gente tem que colaborar no momento bom e no momento ruim, né? Não tem saída. E quando vocês escolheram esse nome, vocês pensavam que ia chegar em vias de fato utilizar em todos os sentidos o Colabore? Não, jamais. Mas é bem essa questão da gente manter esse ânimo e manter essa força, sabe? Porque se a gente perder a esperança, perder a força e perder essa tesão pelo trabalho, aí não tem. Porque a gente tem a certeza que muita empresa vai fechar. Muita empresa vai fechar nesse período, infelizmente, porque o impacto econômico realmente é muito grande. E às vezes a gente acha que a gente é um pouco frio em relação a isso, porque a gente está muito preocupado com essa questão econômica, mas é claro que a saúde também é muito importante. A Lisandra é totalmente neurótica com limpeza, a gente passa álcool em gel todos os dias em tudo aqui, a gente recebe cliente, a gente não cumprimenta, as janelas são sempre abertas, enfim, os cuidados possíveis, mas sem perder esse ânimo, essa vontade de fazer o novo, de se empolgar e assim por diante. E aí, nós tentamos passar isso para os clientes, né? Isso que é legal. Daí a gente acaba tranquilizando eles também. Então, é uma troca muito legal mesmo, assim. Então, a gente está tentando ver muito lado positivo desse momento todo. E o principal que eu acho, assim, ó, é o quanto a nossa área ela é fundamental para a sociedade. Tanto no sentido de informar, de levar informação para as pessoas, quanto no sentido de ajudar os empresários e de levar produto para as pessoas, produto e serviço para as pessoas. Então, isso nos deixa cada vez mais tranquilo, sabe? Cada campanha que a gente consegue efetivar é 4 semanas, mas parece que a gente está vivendo isso faz 2 meses, né? Parece que é o dobro do tempo que a gente está vivendo isso. E tem muito mais coisa pela frente, a gente está recém começando. E essa história toda, essa novela, essa série da Netflix, que eu brinco, porque é uma série que ela nunca termina. Porque acaba uma temporada, tem outra que está começando, então cada mês é uma temporada nova. E
e a gente vai até agosto com isso, até julho, até agosto, né? Então, não dá para perder a força, não dá para perder o ânimo, né? Então, agora acho que eu vou mostrar um pouquinho dos nossos cases, para você entender um pouco mais disso que eu estou falando, de estratégia, de conteúdo e assim por diante. Tem alguém que quer fazer alguma observação antes de eu começar os cases? Quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Galera, microfone aí, ó, passando. Eu quero. Pode falar. Felipe, acho que eu estava ouvindo assim a tua fala, né? Você que é um jornalista e que está trabalhando com comunicação e marketing e pensando um pouco nessa produção do conteúdo, né? Não é algo que está ligado apenas a uma agência, né, de comunicação e no caso do trabalho de vocês, mas também o jornalismo está hoje preocupado com essa produção de conteúdo. Aí eu estava pensando assim, será que a gente está caminhando, né, com todas essas mudanças que estão acontecendo na nossa área, será que a profissão do jornalista ela está caminhando para produção de conteúdo, tendo em vista que o futuro será digital e o que vier, mas hoje nós já somos digitais? Será que é isso que se desenha para a nossa carreira? Olha, Vera, eu vejo que essa produção de conteúdo, que não é a informação do dia a dia, ela é um campo que vem crescendo desde a época que a gente falava da assessoria de imprensa, né? Da comunicação nicho de integrada. mercado, né? Exato, é um nicho. E tem crescido muito, 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 e com certeza vai crescer ainda mais. Mas eu tenho um entendimento bem claro, assim, de que os meios de comunicação tradicionais, eles vão permanecer. Essa produção da informação, da notícia, do factual, isso não tem como, até porque, assim, a equipe que da Colabore, que produz o conteúdo comercial e o conteúdo de marca, digamos assim, eles estão totalmente ligados às notícias. Eles precisam estar ligados à notícia, porque a nossa estratégia aqui, ela é embasada totalmente no que os meios de comunicação nos passam de informação, né? Então, é totalmente ligado. Então, da mesma forma que eu acho que os empresários estão vendo que a nossa área é muito importante e é indispensável, a sociedade também está vendo o quanto o jornalismo é indispensável, né? Porque o consumo de informação, a produção de informação está forte como nunca. Pensa, 14 horas diárias de produção de jornalismo, praticamente sobre o mesmo assunto, isso é um desafio tremendo. Tu falar sobre o mesmo tema 14 horas por dia. Aí é Globo News, é CNN Brasil, é SBT, Record News, é todas as redes de televisão falando o mesmo assunto, e as pessoas estão consumindo esses assuntos, porque elas querem saber, elas são apreensivas, né? Então, e eu acho que esse também é um momento muito crucial para o jornalismo, no sentido de que tem toda essa briga, né, briga entre aspas, em função das fake news, e também um momento do jornalismo resgatar a sua credibilidade, né? Acho que exatamente. O coronavírus nos ajuda nesse sentido, né? No momento em que tu tem que realmente oferecer uma informação de qualidade, que foi apurada, e mais importante ainda, de uma outra forma, né? Em que você não pode ter lá a tua fonte, no caso da TV no estúdio, ou que você pode ir até a tua fonte, mas você tem que utilizar outras ferramentas, outros instrumentos para obter a informação. Então, é um aprendizado para todo mundo, e eu acho que é uma tarefa, é um momento muito importante que a gente está vivendo no jornalismo. É uma convergência fantástica do tradicional e do digital, né? É muito legal essa convergência. E, com certeza, a confiança da sociedade nos meios de comunicação, ela aumentou com certeza nesse período, né? E é uma coisa que eu sempre falava quando eu estava na Unijuí, de que eu sempre acreditei de que um meio de comunicação ele não surge para excluir o outro, né? Claro.
Então, o rádio cada vez mais forte no digital, a televisão entrando e se desafiando, né, ao máximo para competir, digamos assim, com o que tá dentro da internet, né? Os jornais também, com Twitter, com os portais de notícia. Nossa, eu vejo que é um momento assim que a nossa profissão ela ganha força. Eu entendo assim, né? Tanto jornalismo quanto publicidade e relações públicas também, que é um curso que não tem mais aí. Tanto que essa cliente que veio falar comigo hoje, ela tem um negócio aqui na região, mas ela mora em Porto Alegre. E ela veio, a conversa começou, até vou olhar aqui o termo que ela usou, mas foi relações públicas. Me chamou a atenção ela usar o termo relações públicas, que fazia tempo que não estava alguém pedir uma demanda na área de RP. Aqui, ó. Estou precisando de uma assessoria em RP. Esse foi o termo que ela usou. E isso me chamou muita atenção. Alô, Márcia Formentini. Tem trabalho na área. É, isso aí. Me chamou a Márcia está aqui. Ah, não está, Vera. Eu pensei que a Márcia estava ali. Não, ela não está. Eu só me lembrei dela. Então, me chamou bastante atenção essa questão. Mas com certeza, a profissão ganha força, a produção de conteúdo vai aumentar cada vez mais, a nossa produção ela é embasada em notícia, não tem como não ser, né? A estratégia toda pensada a partir do que está acontecendo, e quem nos conta o que está acontecendo são os meios de comunicação, tanto em nível local quanto em nível nacional. É realmente... Eu tento ver muito o lado positivo. É isso aí. Beleza, então. Obrigada, Felipe. Certo. Mais alguém? Eu abri uma caixa de pergunta no meu Instagram antes de começar aqui. Se alguém quiser mandar uma pergunta lá, depois, se tá com vergonha agora, pode mandar depois, aí eu respondo, tá? Bom, vamos lá, então. Eu vou começar... dentro desse negócio de pandemia, o mercado, digamos assim, consumidor, ele se dividiu em categorias, né? E eu vou começar por uma categoria que foi encaixada como necessidades básicas, que são as farmácias, os mercados e assim por diante. Então, esse aqui é o Instagram do Mercado Central. Ele é o mercado que nós temos aqui em Santa Rosa. E eu vou baixar um pouquinho aqui para mostrar para vocês qual é a nossa linha de trabalho quando a gente começou com eles, tudo antes do coronavírus. Eles trabalham com produtos diferenciados. A gin tônica tem algumas bebidas diferenciadas, carnes pobres, produtos fit, geleia sem açúcar, a questão de carnes, chás. É um mercado que não é do mesmo porte de Nacional, de Zafari, enfim, é um mercado um pouco menor, mas que trabalha no formato empório, né? Como se fosse um empório de alto nível. Nós interrompemos esse processo, esse trabalho, para entrar com o coronavírus. O que a gente fez com o mercado? Como eles eram um mercado que estaria aberto, manteria as portas abertas diante desse período, a primeira ação foi reunir a equipe, os colaboradores. E o que a saúde está fazendo com os médicos, enfermeiros e técnicos, nós fizemos com os funcionários do mercado. De tentar mostrar para eles o quanto eles eram importantes para as pessoas, para a sociedade, no sentido de que eles vão levar o produto, levar o alimento para essas pessoas nesse momento. Mas, para isso, eles teriam que colocar a vida deles em risco. Então, a gente fez um trabalho de comunicação interna para sensibilizar os colaboradores, para que eles conseguissem entender e comprar essa ideia do compromisso deles como funcionários de um segmento, de uma empresa do segmento de alimentação. Da mesma forma que os médicos têm esse compromisso. Os profissionais da área da saúde têm um compromisso com a saúde das pessoas. Então, a gente fez um trabalho interno primeiro, para levar essa informação para eles, e aí começar a comunicação nas redes sociais.
Então, a primeira ação que a gente fez bem emergencial, assim, foi a questão de higiene, né? Que o mercado estava com um cuidado em relação à higiene, com os colaboradores também, evitando filas, sem aglomeração e assim por diante. E aí, já no dia... Deixa eu achar aqui. 17 de março, nós entramos com uma campanha. Isso foi super rápido. Ele era um projeto que a gente já estava em andamento, mas a gente aproveitou esse momento para lançar ele às pressas, que foi as compras pelo WhatsApp. Essa ação, ela gerou um fortalecimento de marca gigantesco para o mercado central. Então, foi uma ação emergencial que ela repercutiu muito bem na cidade. As pessoas super elogiaram a ação, o fato de levar as compras na casa das pessoas, da praticidade. O mercado, ele fez tinha muita encomenda. Eles chegaram a fazer uma escala de trabalho da meia-noite às 6 da manhã, só para preparar as compras que foram feitas pelo WhatsApp para entregar no dia seguinte. Então, foi uma ação muito legal, que repercutiu tanto positivamente para o mercado, quanto para os consumidores, né? Que tinham uma facilidade em receber em casa suas compras, sem sair de casa, se protegendo, mantendo o isolamento social e assim por diante. Então, a marca do Mercado Central, ela teve um reforço muito importante com essa ação. Do mercado preocupado em facilitar as compras de produtos de alimentação, né? Que é necessidade básica. E aí, a gente começou a perceber que, ao mesmo tempo que as compras estavam acontecendo pelo aplicativo, as pessoas também estavam indo para o mercado. E aí, a gente se preocupou em mostrar para as pessoas que o mercado estava preparado para receber as pessoas com segurança. Aí, a gente fez esse vídeo aqui. O mercado está fazendo, todos os dias, um processo de higienização. E aí a gente fez um vídeo mostrando essa higienização acontecendo e explicando um pouquinho o que era isso, que produto que era que estava sendo aplicado e assim por diante. Isso foi uma ação de prestação de contas, né? De mostrar para as pessoas que estavam indo de forma física no mercado que elas podiam ter a tranquilidade de que tudo estava sendo higienizado e que eles estariam lá com segurança. Quando entram no mercado, coloca o pé numa bacia com produto, tem álcool em gel disponível, toda a higienização é feita e assim por diante. Isso foi naquelas 2 primeiras semanas que eu comentei com vocês antes. E aí depois vem a Páscoa. E aí a gente fez com que a Páscoa acontecesse da forma mais natural possível, mas aquela mesma questão de facilitar a compra com a teleentrega e facilitar a questão do pagamento. A gente sabe que muitas pessoas foram impactadas de forma rápida com essa pandemia, e também, por isso, o parcelamento, né? E também as pessoas que não queriam sair de casa, o coelhinho aqui numa moto, entregando aí os ovos para as pessoas em casa. Essa campanha de Páscoa, quem criou foi o Rafa, que está aí conosco. Então, a Páscoa aconteceu normal, né? Mas com esses 2 apelos, com o parcelamento, né? E também com a questão da entrega específica para os ovos de Páscoa. E por incrível que pareça, foi o ano que o mercado mais vendeu ovos de Páscoa. Então, foi uma ação que rendeu bem importante, assim, em questão financeira para o mercado. Depois fizemos algumas ações específicas na Semana Santa, né? Também com a teleentrega, porque tinha as feiras de peixe foram canceladas na região, as peixarias tinham filas, né? E aí, de alguma forma, o nosso WhatsApp aí e a nossa teleentrega podia facilitar com que as pessoas tivessem aí uma Semana Santa e uma Páscoa com um pouco mais de tranquilidade, e também uma Páscoa diferente, afinal,
as pessoas se reuniram menos aí nesse período. Aí agora que voltou essa semana, a gente está reforçando novamente as compras pelo WhatsApp, com rapidez, com segurança aí para as pessoas nesse momento. E uma coisa legal que a gente fez para humanizar mais a marca, todas as pessoas que fazem compra pelo WhatsApp, elas recebem um cartãozinho que nós desenvolvemos aqui na agência, e o pessoal do mercado manda uma mensagem para as pessoas. Então, a pessoa recebe as compras em casa, com um cartãozinho, com um bombom, com uma mensagem de conforto, nesse momento que está todo mundo no isolamento social. Todo mundo não, quase todo mundo. Mas uma ação mais humanizada. E as pessoas postam esses cartõezinhos escritos à mão, postam o bombom, postam as compras chegando. Então, isso tem gerado uma mídia espontânea muito interessante para o mercado. Esse é um dos cases que eu queria mostrar. O outro case é a Belaus, que ela é uma loja de móveis e decorações, que a gente começou aqui a trabalhar com eles, com os avisos de atendimento especial, disponibilizando o WhatsApp das lojas e assim por diante. Tomando um cuidado forte também com a questão de que conteúdo que a gente ia proporcionar. A Michelle, que também está aí na reunião, no nosso meeting, que é aqui ela que, junto com o Rafa também, da Belaus, nos ajudaram a pensar em duas campanhas grandes da Belaus nesse momento do coronavírus. A primeira ação que a gente fez é essa aqui. Casa com Belaus. É o momento de cuidar. Queremos saber como você está em casa. Envie fotos ou vídeos para criarmos uma rede de união. O conteúdo será postado nos nossos perfis nas redes sociais. É sempre sobre momentos. Então, nós criamos um nome nessa campanha, Em Casa com a Belaus. É sempre sobre bons momentos. É sempre sobre momentos. Foi um tag name nessa campanha aí, um slogan na campanha. Para que as pessoas pudessem se engajar com a marca e mandar conteúdo para que a gente pudesse postar nos stories, vídeo e fotos, e como elas estavam aproveitando esse momento de isolamento social. E aí, essa mesma campanha, a gente fez mais uma ação com ela, que ela é bem específica em relação a conteúdo, que aí a gente vai para o IGTV. A gente fez uma série de vídeos, todas as semanas entra um vídeo novo no IGTV, com a Ângela, que é a dona da empresa, montando um ambiente com uma das vendedoras. Então, a gente usa o Em Casa com a Belaus, é sempre sobre momentos, e aí entra ela com a vendedora lá na loja, falando um pouquinho sobre a transformação do ambiente. Então, uma ação totalmente de conteúdo, dando dica para as pessoas de como transformar os ambientes com as coisas que as pessoas têm em casa. Não era momento de vender, né? Mas, claro que é uma venda indireta, né? Mas é momento de mostrar para as pessoas como elas podem transformar um ambiente simplesmente incluindo objetos de decoração, móveis e assim por diante. Então, o vídeo começa com um ambiente vazio, elas vão montando o ambiente e depois elas param para contar um pouquinho sobre como foi essa composição, né? Como foi a montagem e a transformação desse ambiente. Então, amanhã entra mais um vídeo, que é o terceiro. Vão ser, todas as semanas vai ter um vídeo desse novo, e isso vai para o IGTV. E aí, claro, a gente posta no feed o vídeo curto, segue no IGTV e a gente compartilha nas histórias do Instagram também. E também para o Facebook, obviamente. Aqui elas falando já um pouco sobre como que é a sala. São salas, mesas de jantar, várias coisas. E, além disso, nós criamos a Belaus on the Road, que é uma campanha para que a gente pudesse também atender as pessoas em casa. E aí a gente fez um carrossel com um passo a passo de como as pessoas poderiam participar do Belaus on the Road. Elas fazem contato com as consultoras de venda, elas pedem o que elas querem para comprar, elas mandam fotos para as pessoas escolhem as fotos, esses produtos
vão para o caminhão da Belaus, que vai até a casa das pessoas, sem nenhum custo, sem nenhum compromisso. A pessoa só compra se ela gostou. E essas entregas, a Belaus on the Road, ela vai para a região inteira. Elas vão até para o Juí. Felipe, eu só não entendi essa estratégia deles de mandar, por exemplo, para a casa das pessoas, e a pessoa só compra se ela gostou. Isso foi feito agora ou sempre foi? Elas tinham essa estratégia para clientes que já faziam parte da Belaus, né? Não era algo que era divulgado dessa forma. Elas faziam essa ação para alguns clientes específicos e potenciais, né? Aí, nesse momento de pandemia, elas resolveram colocar esse método, digamos assim, de venda a público. E aí nós criamos o Belaus on the Road, que é o Belaus na estrada, né? Então, existia, mas não era comunicado porque a demanda poderia ser muito grande no momento em que não precisava, né? E aí elas optaram por fazer isso se tornar público. Pois é, eu ia te perguntar isso porque, justamente, até tem uma empresa que eu conheço que faz isso também, e até uma coisa que eu fiquei pensando, se agora, nesse período de pandemia, se realmente, assim, ó, isso era uma estratégia que ainda continuava sendo bem vista, recebendo pessoas, né? Essa campanha nós lançamos no dia 3 de abril. Assim. Então, nós tivemos 2 semanas para pensar e para sentir como estava o comportamento dos clientes da empresa. Então, como a gente viu que as pessoas estavam fazendo contato e pedindo fotos, nós pensamos, bom, então é hora de lançar isso mesmo, porque as pessoas, a gente não vai estar sendo invasivo e sempre destacando os cuidados, né? Das pessoas que vão para a casa das pessoas, os funcionários que vão até a casa das pessoas, manter a questão da higienização, de usar máscara, né, e assim por diante. Então, tem dado bem certo, assim. Ah, que bom. E aí, só no final da semana passada, que a gente entrou com uma ação mesmo de promoção, né? Que faz uma semana apenas, que a gente lançou uma promoção de tapetes, que é uma promoção que elas já tinham previsto, elas queriam lançar lá no final de março, e nós pedimos para segurar um pouquinho, porque não era momento, né? E aí a gente entendeu que agora sim poderia ser largado isso para as pessoas. E aí tá rodando aí um pouco essa campanha, amanhã entra um vídeo novo do Em Casa com Belaus. A gente criou um destaque aqui no Instagram também. E estamos aí tentando, de todas as formas, fazer com que os impactos para o varejo sejam os menores possíveis, né? Porque o varejo é bem complicado. Bom, o outro case que eu queria mostrar é a AMI. Ela é uma empresa de cosméticos naturais de Horizontina, uma indústria de Horizontina, mas que vende para o Brasil inteiro. E nós vimos com ações de venda, produção de conteúdo, mostrando os produtos e tal, alimentando o site. A gente tem um e-commerce, né, que a gente alimenta ele. E esse e-commerce ele é todo ligado com estratégia de Google Ads, campanhas de palavras-chave e tal. E aí a gente fez uma campanha para eles com o apelo da higiene. As pessoas estão preocupadas com o uso do álcool em gel, né? Mas os especialistas estão dizendo que não adianta usar apenas álcool em gel. É preciso higienizar as mãos também com sabonete. Não adianta tu passar 4 álcool em gel e não lavar a mão também. Então, a cada 4 passadas de álcool nas mãos, tem que ter uma lavagem de mãos, né? Aí a gente fez uma campanha. Você e a sua saúde conectados. Temos certeza que em momentos como esse, precisamos dar todo o suporte possível para ajudar você ainda mais. Para isso, preparamos uma ação especial. Na compra de 3 sabonetes em barra, você ganha mais um,
e na compra de 2 sabonetes líquidos, você ganha um sabonete em barra. Então, foi uma ação de marketing social para que as pessoas que estão preocupadas em se higienizar de uma forma saudável, orgânica e natural, vegana, né? São produtos veganos. A marca AME estava dando um brinde para eles na compra dos kits de higiene pessoal. Aí essa campanha rodou no Instagram, rodou no Facebook. Vocês podem ver, tipo, essa campanha que teve quase 600 curtidas. E todas as ações, elas levam para o site. A gente tratou a loja do Facebook essa semana. É para entrar a loja no Instagram amanhã, que o Instagram está aprovando a loja ainda. No site, a gente está com os banners aqui da campanha. Deixa eu voltar aqui. Os banners dos kits. São os primeiros produtos que estão aqui no começo da home do site. E aí a gente está com as ações do Google Ads também, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa campanha específica aqui, ela está rodando no Google fazem 3 dias. Em 3 dias, tem R$ 47,15. O meu CPC médio está 20 centavos agora. Eu levei 233 pessoas para o site. Eu vou mostrar um pouquinho das palavras-chave. Sabonete vegetal, cosméticos naturais, produtos veganos, produtos cosméticos naturais, sabonete vegano, cosméticos orgânicos, sabonetes orgânicos, cosméticos veganos e assim por diante. Sabonete líquido vegano, né? Então, o que faz com que esse CPC que eu falei para vocês antes, custo médio por clique, ele fique baixo? Principalmente a escolha das palavras-chave. Eu não posso colocar como palavra-chave sabonete, porque a minha demanda vai ser muito grande por sabonete. Muitas pessoas vão clicar, e aí o meu custo vai aumentar, o meu custo por clique. Então, a estratégia é usar palavras-chave que sejam realmente segmentadas para a minha campanha. Esse é um dos fatores que faz com que o custo do clique ele baixe. A gente vê aqui que sabonete vegetal foi a palavra-chave que mais teve impressões e que mais teve cliques. E teve um CPC médio de 33 centavos. Que o valor mais baixo, então, ele foi cosméticos orgânicos comprar. Essa foi a palavra-chave. 27 o custo por clique. Então, a gente tem levado muitas pessoas para o site, no Instagram, do Facebook, e também através das campanhas de Google. Mas aí também, isso que eu estou mostrando aqui é uma ação de estratégia de impulsionamentos digital. Mas também nós temos a estratégia orgânica, né? Que é a produção de conteúdo para o blog da marca. A gente tem a produção de conteúdo através de palavras-chave. A gente faz os posts aqui no blog com palavras-chave que remetem a produtos naturais, produtos orgânicos e assim por diante, né? Para que a gente consiga fazer com que o site da AME seja bem otimizado no Google, tanto de forma orgânica, né, que é gratuita, quanto de forma paga, que é através dos anúncios de Google Ads. Então, é uma ação bem legal que a gente fez aí, que não deixa de ser uma ação de marketing social, porque a gente está dando para as pessoas de uma forma, uma bonificação, um benefício, porque essa é uma campanha realmente real. Nós não aumentamos o preço para dar o brinde, né? O preço ele se manteve o mesmo, e a empresa está dando um brinde para a pessoa que comprar um produto para fazer a sua higiene pessoal no momento em que a higiene é mais importante do que nunca, né? Quem não está neurótico em lavar as mãos e passar álcool em gel, né? Então... Eu acho que não tem uma pessoa que não esteja, né? Não tem nenhuma pessoa. Mas eu te confesso que nesse momento é bem importante essa estratégia do orgânico, como você falou. Eu acredito que isso também tem um apelo bem importante para um determinado segmento, né, Felipe? Exatamente. E isso é uma das coisas que não vai voltar atrás, né? Eu quero ver a pessoa que vai abandonar o hábito de se higienizar tanto quanto agora.
porque isso não é só uma questão de coronavírus, né? Essa higienização, ela combate qualquer outra gripe, ela combate qualquer outra bactéria, até questões, nós temos um cliente que é um centro de tratamento do aparelho digestivo, e eles falam muito que muitos problemas digestivos estão relacionados à falta de higienização nas mãos, porque a mão vai à boca de alguma forma, as pessoas roem unha, não lavam os alimentos e assim por diante, né? Então não é só um problema de respiratório, é um problema gastrointestinal, né? Então os comportamentos eles vão mudando aí de acordo com esses novos hábitos. Felipe, tu falava do supermercado que vocês atendem, né? Sim. A gente acompanha, claro, como consumidora, e eu fico pensando, assim, olhando tudo que o pessoal tem falado que tem feito relacionado ao mercado, lavar sacolinha, a forma de como higienizar as coisas quando chegam em casa, as frutas, enfim, né? Eu acredito que isso também deve ter sido pauta até de conteúdo para vocês. Sim, com certeza. A gente tem trabalhado bastante essa questão. Olha só, aqui é um post que a gente fez, ó. Para ir somente uma pessoa da família, não faz sentido o comércio inteiro estar fechado, e aí no sábado ter famílias com 5, 6 pessoas fazendo compras, passeando no shopping. Né? Sim. Não tem sentido isso. Então, essa recomendação de uma pessoa da família, né? Porque claro que para o mercado é super interessante que o pai leve o filho, né? Que o filho vai comprar, o pai não compraria. Mas é uma questão de compromisso social, né? E uma pessoa da família evitar tocar nas embalagens, né? Pegar somente o necessário, sem exageros, pela aquela questão do medo que se tinha no começo disso tudo, de faltar produtos nos mercados, né? Um metro de distância, né? Se tiver sintoma, não ir no mercado. Pensa como para as pessoas não irem no mercado, né? Hoje eu recebi uma pesquisa para responder da RBS. E ali tinha, na verdade, várias questões relacionadas à questão aos supermercados. E uma delas me chamou a atenção também em relação a essa experiência digital, Felipe. Como está sendo a experiência digital das pessoas? Porque, ao mesmo tempo, todo mundo foi pego assim, né? E teve que se reinventar, como tu diz, vocês, nós, todo mundo. E a pergunta era essa, né? E me fez pensar em várias experiências digitais que eu tive um pouco frustradas, assim, nesse interim. E, ao mesmo tempo, assim, o quanto eu vejo que o pessoal está correndo atrás. Ou seja, ou a gente estava, talvez pensando na tecnologia, não de uma forma errada, mas ela estava ocupando pouco tempo da nossa vida, não sei, ou de uma maneira rotineira que a gente não se dava conta disso de outras formas, mas realmente assim, era uma preocupação e uma pergunta que me chamou a atenção, a experiência digital das pessoas. Legal. E a gente vê que pessoas que não tinham esse costume, tipo, os meus pais fazem compra só pelo WhatsApp, eles não vão mais no mercado. Eles compram pelo WhatsApp e o mercado entrega na casa deles. Então, são pessoas na faixa etária de 60, 70 anos comprando. E eu agora lembrei de uma situação bem legal, que logo que a gente lançou a campanha do mercado das compras pelo WhatsApp, o pessoal do mercado recebeu mensagens de pessoas de Porto Alegre e de Santa Maria, filhos, né, que queriam pedindo se podiam fazer as compras e fazer um depósito bancário para que o mercado entregasse as compras na casa dos pais aqui em Santa Rosa. Então, foi uma ação que gerou uma repercussão muito positiva para a marca, muito positiva. Por mais que eles mantiveram as vendas, é um trabalho imenso tu ter um WhatsApp rodando dentro do mercado. Tem que ter uma pessoa especificamente para atender o WhatsApp. Tem que ter uma pessoa especificamente para separar as compras. Tem que ter uma pessoa para fazer a nota. E tem que ter uma pessoa para fazer a entrega. Então, é o que tu falava do mindset, né? Os processos dentro do mercado mudaram totalmente, né? Se eles colocarem no papel, talvez o lucro deles não vá ser maior pelo investimento que eles estão fazendo em equipe para fazer isso rodar. Mas é uma ação que eles também visualizaram que é preciso. É o único comércio que está aberto, mercado e farmácia, né? Eles têm que ter um compromisso também.
Porque as pessoas falam, né? Ah, agora só vai sobreviver quem tem mercado e farmácia. Né? Esses comentários eles acontecem. Né? Ah, aqueles capitalistas lá, trabalhando, com um monte de funcionário, né? Então, é tentar minimizar essas interpretações que são negativas de alguma forma, né? Fazendo uma entrega legal para as pessoas. E essa entrega legal, como tu diz, ela acompanha a jornada desse consumidor, porque vai desde o momento que ele te manda ali o WhatsApp, tem que ser rápido na leitura, em separar isso, e a entrega, e além de tudo tem que ter uma entrega que seja, como tu diz, humanizada, que, enfim, né, que tenha toda essa preocupação com o contexto e com a pessoa, né, porque tu tem que fazer uma entrega que seja, sei lá, simpática, que tenha alinhamento com o que essa marca está dizendo. E isso tudo é uma experiência digital, que daqui a pouco ele vai lá nas redes onde ele está, ele vai falar positivamente ou não, né? Exato. E aí eu tenho mais um case para mostrar aqui. E é um desafiador, porque nós temos clientes que são dentistas. É um casal de dentistas. Ah, deixa eu compartilhar a tela que eu tinha desativado aqui. Esse casal de dentista, eles se mudaram há pouco tempo para um consultório novo, vieram nos procurar para ajudar eles a posicionar a marca. Deixa eu achar uma foto deles aqui. E esse ano, como para todo mundo, seria o ano da vida, né? 2020 era o ano de que tudo de bom iria acontecer. A expectativa para o 2020, né? Para o famoso 2020, era muito grande. Todo mundo tinha expectativas para o 2020. E aí aconteceu isso tudo. Então, eles investiram muito em aparelhos, em produtos diferenciados para estética, enfim, e acabou tudo sendo estremecido com a pandemia. Aí a gente continuou gerando conteúdo para eles, geramos conteúdos informativos sobre o coronavírus, sobre higienização, sobre cuidados e tal. Porém, eles fizeram um investimento muito alto num aparelho ortodôntico, que não é um aparelho tradicional, é um aparelho que é tipo aquelas molduras de clareamento dental, mas não é moldura de clareamento, é um aparelho, alinhadores invisíveis. Eles investiram forte num aparelho, num scanner, para definir qual que vai ser o sorriso da pessoa, né, daqui para frente. E eles não tinham, e eles iam começar, a gente ia começar com essas ações de venda com eles agora. E aí surgiu tudo isso. Aí que a gente conversou. Bom, vamos usar o Facebook para fazer um teste, ver como que as pessoas vão reagir a essa nossa provocação de venda. Então, nós esperamos algumas semanas, produzindo só conteúdo, para sentir um pouco do comportamento e aí entrar com ação de venda. Aí, no final da semana passada, a gente entrou com uma campanha de Facebook Leads, que foi o que eu comentei com vocês lá no começo. A gente fez uma campanha com essa imagem aqui, deixa eu ver, com essa imagem do alinhador, dizendo para as pessoas que era uma novidade, um produto novo, e trazia vários benefícios. O aparelho, ele teria um tratamento mais curto, as pessoas têm a possibilidade de tirar esse aparelho para comer, fazer higiene e colocar o aparelho de volta, pode fazer atividade física sem se preocupar em se machucar, e a questão estética também. Então, a gente fez a campanha de Facebook Leads, e essa campanha ela durou 5 dias. E eu fiz um investimento de R$50. R$50 durante 5 dias, a campanha gastou R$10 por dia. Nós fizemos um investimento baixo para fazer um teste, né? E nós tivemos, com essa campanha, 16 cadastros. 16 pessoas que receberam essa informação, se interessaram e deram seus dados para fazer a compra do aparelho. Isso gerou R$3 por cadastro. É um custo muito baixo.
Deixa eu voltar aqui, que eu não preciso mais mostrar isso. É um custo muito baixo para nós termos em mãos o nome, telefone, endereço e e-mail da pessoa. E aí, agora, desde segunda, eles começaram a fazer contato com essas pessoas, né, para iniciar uma ação de prospecção. E aí a gente vai ter uma reunião essa semana ainda para eles nos dar o retorno de como foi a conversa com essas 16 pessoas que deram os seus dados para fazer a compra de um aparelho ortodôntico. Então, funcionou bem assim, por mais que a gente está nesse momento, as pessoas elas continuam preocupadas com a saúde, preocupadas em comprar. Afinal, as coisas elas continuam acontecendo, né? O que é realmente supérfluo que para. Mas, no geral, as coisas continuam acontecendo, né? Então, foi uma ação que não foi de interrupção, né? Então, esses são os cases que eu tinha separado para vocês. Felipe, excelentes os cases, e é bem ou seja, cada um deles nos dá uma lição, né? Mesmo que, como tu disse, que cada semana vocês têm que parar e analisar tudo, né? Tudo de novo. A Marla, quando veio aqui também, ela disse que cada pesquisa que ela fazia para as lives dela, sempre iam mudando, né? Ela estava sempre pesquisando porque as coisas estavam num time diferente. Então, pessoal, alguma contribuição, alguma pergunta? Aproveitar que esse moço está aqui à nossa disposição, que não é fácil, né, Felipe? Com toda essa carga de trabalho, né? Alguma pergunta? Como ele está resolvendo algum outro problema que passou aí, né? Márcia? Oi? Sim. Eu só queria aproveitar a oportunidade para agradecer a possibilidade de participar, né, desse momento, de poder ouvir o Felipe, também os meus alunos que estão aqui, terem esse contato com essas experiências que são da prática da nossa área de comunicação. E enquanto o Felipe falava, eu pensava como é importante para nós, da área do jornalismo, que estudamos o jornalismo, termos contato com essas experiências práticas, com esses modos de fazer, porque hoje o jornalismo também está se preocupando com a questão das marcas, né? Tem toda uma discussão em torno disso, mas como fazer? Então, não é só uma questão de venda, de posicionamento da marca, mas é também uma responsabilidade com comportamentos que você está gerando, com ações que você está potencializando, a responsabilidade que tem esse trabalho, né, de operar junto às marcas uma identidade ou algum traço dessa identidade. Então, assim, dizer que foi muito importante ter participado, poder colher, né, essas informações, aprender com o Felipe, com o trabalho dele, e dar os parabéns, né, pela seriedade com que ele atua lá junto com a Lisandra e a equipe dele. E dizer que, em seguida, então, eu vou me retirar para ir para o outro Meet, conversar com os meus alunos, eles que estão aí, se tiverem alguma pergunta, podem fazer, senão a gente vai para outra sala de aula. E muito obrigada. Obrigado pela participação. Obrigada, Vera. Obrigada, alunos que estão aí também. Uma boa continuidade para vocês de aula. Boa continuidade também, Márcia. Continuidade. A Ianca também escreveu aqui, Felipe, para ti, que está te parabenizando. A Ianca é minha aluna de criação e produção em meios digitais, e ela tem uma empresa também, Felipe. Ela está atuando aí, sim, de uma forma assim, bem estratégica, e está sempre buscando. Eu vejo que há um trabalho intenso dela, da equipe. Ela posta muito, assim, que eles estão em reunião aí, em home, né? Então, a Ianca... Estamos tentando, acho que agora é mais um desafio, né? A gente tem uma equipe bem menor, enfim,
estamos no começo ainda, mas eu vi com bons olhos os cases que tu trouxe e a forma como foi pensado cada um, né? De realmente a gente não conseguir pensar em algo genérico para todos, né? Que uma solução para um vai servir para outro. Muito pelo contrário. Exatamente. Então, gostaria de te parabenizar e, particularmente, gostei bastante dos cases que tu trouxe e também dos detalhes, enfim, das campanhas, porque é bem interessante para, pelo menos eu que estou começando, ver o que pode ser feito e a maneira como pode ser conversado isso com o cliente, né? Porque eu acho que uma das dificuldades que nós, como agência, temos é conversar com o cliente, entender o que ele está disposto a fazer. Porque às vezes a gente tem várias ideias, enfim, mas às vezes não é o momento para ele não está aberto a essa nova ideia. Então, muito obrigada pela participação, foi bem interessante. Que bom, estou à disposição aí para qualquer troca que for preciso aí sobre o nosso trabalho, que a gente aprende sempre, né, nessas trocas. Acho que é muito importante isso. Com certeza. Obrigadão, Ianca. Mais alguém, pessoal? Felipe, enquanto o pessoal vai... Eu depois vou te mandar, provavelmente, porque tu abriu um canal também para conversar, né, com o pessoal. Eu quero te agradecer imensamente em nome da Unijuí, em nome da nossa turma aqui, do pessoal que participou, e quero te dizer que é sempre uma alegria te ouvir, e como disse a Ianca, a qualidade do trabalho, a qualidade dos cases, isso para nós, assim, orgulha, né, porque tu é egresso do curso, também tem toda uma trajetória, e a Unijuí sempre esteve junto, né, dessa tua trajetória, então, sim, é um orgulho imenso, né, Felipe? E outra, assim, eu gostei muito de que você reafirmou algo que eu venho falando, e os alunos não vão me deixar mentir, o Bruno me ouve em 2 disciplinas ainda, que nunca a comunicação foi tão importante. Sempre foi, mas eu penso que assim, ó, tu legitimou isso, Felipe, hoje, na prática, trouxe com os teus cases, com as relações públicas que você falou que a tua cliente procurou vocês. Sim. Nunca a comunicação foi tão importante. Nunca a gente olhou a criatividade, porque a criatividade é justamente isso. É um período que tu precisa se transformar e tu precisa pensar diferente. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir isso, porque eu tenho, desde o início dessa pandemia, eu tenho falado isso nos cases que eu trago de grandes agências, ou nossos aqui, ou pessoas que estão vindo na sala, sempre é isso, sabe? É que a comunicação está sendo, assim, tudo. E também uma questão que diferentes para cada cliente, porque tem clientes que também não estão sendo afetados nessa situação de pandemia, né? Nós temos casos, assim, de clientes que estão num outro objetivo de negócio, né? Que eles não querem vender nesse momento, e o momento é de consolidar a marca, e aí o momento mais do que nunca cabe para eles, porque eles querem consolidar a marca com conteúdo. A gente está atendendo um banco digital, que é um banco novo, é um banco de São Paulo, esse banco digital ele quer trazer para o mercado um cartão de crédito para adolescentes. É o primeiro cartão de crédito para adolescentes do mercado, em que os pais vão dar a mesada para os filhos a partir de um aplicativo. O pai tem um aplicativo, o filho tem outro. O pai transfere a mesada para o aplicativo do filho, ele gasta no cartão de crédito. Só que toda a mesada, ela é embasada a partir de tarefas que o pai passa para o filho. Então, é uma questão de meritocracia, para que o filho saiba de onde vem o dinheiro. E o app tem todo um canal de educação financeira. Então, o conteúdo produzido ele é todo sobre educação financeira. E então, é um conteúdo bem legal para as crianças que estão em casa agora, né? Na verdade, é um cliente novo nosso. Até o momento, nós produzimos conteúdo para mostrar para as pessoas o que é o Yours Bank. O que é esse produto? E aí, semana que vem, começa o conteúdo. Começa o conteúdo de educação financeira mesmo, né? Que é a Michele que está desenvolvendo. Mas esse foi um cliente bem legal, que nós envolvemos toda a equipe da Colabore para pensar na estratégia de comunicação de marca do Yours Bank.
vocês podem dar uma olhadinha no Instagram, se tiverem curiosidade, é Yours Bank. Eles, é um Instagram novo, né? Facebook novo também, tem poucos seguidores, poucas curtidas, mas a gente começou com eles faz um mês, e aí a partir da semana que vem começa mesmo essa questão de conteúdo de educação financeira para crianças. Uhum. Felipe, eu acredito que assim, ó, para a gente finalizar, eu vou fazer igual o Marcelo Tass perguntou para o Washington Oliveto ontem, tá? Sim, ontem, às 10 e alguma coisa, tinha esse programa com o Washington Oliveto que veio falar sobre a publicidade, o que está acontecendo também. O que tu deixaria aí de, não sei se posso dizer conselho, mas como é que tu enxerga, assim, daqui para frente, como é que tu está enxergando para os nossos alunos aí de criação e produção em meios digitais, né? Ou seja, o foco todo é isso, é olhar para conteúdo, olhar para estratégia, olhar para essa movimentação de mercado. O que tu deixaria, digamos assim, Felipe, colabore, tá dizendo aí para os alunos? A gente tem que entender que quando a gente opta por trabalhar com a comunicação empresarial, com a comunicação corporativa ou com marketing, a gente está deixando um pouco de lado a ideologia do jornalismo, né? Que é aquela preocupação que a gente tem em levar informação, em ter um compromisso social. Não que a gente vai manter a ética sempre, com certeza, mas muitas das nossas ações, elas vão estar acompanhadas de um interesse econômico, né? Isso é uma opção que a gente tem em trabalhar com essa área. A área do marketing tem o viés do marketing social, tem a preocupação com os consumidores, tem a preocupação com a sociedade como um todo, mas as ações sempre vêm com o objetivo do nosso cliente, que vai ser obter lucro, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, mas ao mesmo tempo manter essa ética. E o que eu vejo que a gente tem que pensar? A gente não pode perder o nosso ânimo. A gente tem que entender que esse vai ser o nosso melhor ano, a gente tem que acreditar nisso, que esse vai ser o nosso melhor ano, e a gente tem que estar disposto a reforçar para as pessoas o quanto o nosso trabalho ele é importante, o quanto o conteúdo faz a diferença, o quanto a estratégia faz a diferença para as pessoas. Então, eu vejo muito isso, eu sou muito, muito otimista, e eu acho que o segredo disso tudo é a gente acreditar, nós acreditarmos como nunca no nosso trabalho, nós defender esse trabalho perante as pessoas e perante a sociedade, e não perder o ânimo, a predisposição e a tesão por esse trabalho que a gente optou por ter como carreira, né? Nossa, Felipe, foi muito bom, tu falou muito melhor que eu acho que o Oliveto. Muito melhor. Felipe, eu quero te agradecer imensamente, agradecer o pessoal que está aí conosco ainda, tem alguns que ainda estão conosco, o pessoal da Colabore, agradeço de todo o meu coração mesmo, Felipe, te desejo aí muito sucesso em tudo, em toda a tua vida, um abração para toda a tua família, que é muito especial. A Michelle está dizendo, valeu, Fê, tua Michelle é do teu grupo. E, enfim, né, Felipe, te liberar, a turma, continuamos aí, turma, né, não terminou a aula, né, Felipe? Esses dias, tu acredita que caiu, fui fazer algo e acabei desligando o Meet, e daí, mas assim, ó, foram segundinhos, e eu voltei, e daí um aluno disse assim, terminou a aula, pessoal, vamos embora? Eu disse, não, voltem, não terminou a aula. Felipe, muito obrigada mesmo, viu? Sucesso. Eu que agradeço. E aí tu me deixou com mais coragem de fazer lives a partir de agora, viu? Felipe, faz. Aliás, as lives dos sertanejos, né, querendo ou não, mesmo sim. com toda a discussão... Não serão iguais às deles, né, mas... mas com toda a discussão, eu acho que isso é necessário, porque assim, ó, é hora de colocar a cara a tapa, como tu diz, a gente tem que pensar enquanto aprendiz também, né, claro, com toda a responsabilidade que vocês têm aí com tantos clientes, mas tem que fazer a coisa acontecer. Daí disseram, mas o Conar, pessoal, os primeiros que fazem, né, que desempenham aí ou fazem novos formatos, são aqueles que vão aprender com eles, a gente vai aprender junto, né? Mas tem que fazer, tô esperando a tua live já.
Tá bom, tá bom. Tá. Vamos anunciar ela. Isso aí. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço, valeu, pessoal. Eu estou à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas, podem me mandar. Eu estou sempre disposto aí para responder o que você... Como, acho o máximo, adoro ajudar e trocar experiência. Acho que isso... Acho que aprende cada vez mais.